tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje com uma gravação diferente, mas muito especial. A Jerusa está me acompanhando hoje nessa conversa. E o que eu quero, na verdade, com isso é que vocês conheçam essa mulher, conheçam a potência que é essa mulher. Então, sem me alongar, eu quero apresentar a Jerusa para vocês. Jerusa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela recepção, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você. Que bom, porque eu já comentei contigo antes, né? Eu tô muito feliz de receber aqui também. A Jerusa, ela vai estrear um quadro novo. Foi numa conversa com ela que a ideia surgiu, foi com ela que estou iniciando esse quadro novo, então para mim é uma alegria muito grande estar aqui com ela. E eu já quero passar a palavra para ela, para que ela se apresente um pouco para vocês, para que vocês conheçam a história dela, e eu tenho certeza que vai tocar cada uma de vocês. Então, Jerusa, por favor, quem é a Jerusa? Por que a gente se conhece? O que te trouxe até mim? Bom, eu sou a Jerusa, eu tenho 38 anos, eu sou professora, sou mãe de duas crianças, da Heloísa e do Lucas, e sou casada com o Marcelinho, que é o pai das crianças. Eu estou nessa jornada de autoconhecimento desde 2018, fazendo vários processos terapêuticos. Fiz a terapia convencional por um tempo, mas chegou um momento assim que não foi suficiente, e aí eu fui conhecendo outras terapias. Nesse buscar de novas ferramentas, eu encontrei a constelação familiar e a visão sistêmica. E encontrei a Adriele através do Instagram, de acordo com o conteúdo que ela divulga, né, que ela trabalha, que é sobre maternidade. E a maternidade foi o que me fez buscar ajuda da terapia, porque eu não conseguia me encaixar nesse universo de maternidade. Eu me sentia muito diferente das outras mulheres mães e me sentia, assim, um fardo muito grande, um peso muito grande. Eu não conseguia enxergar, na maternidade, algo que me fizesse ver, coisas boas. Só conseguia enxergar a sobrecarga. E eu vivi momentos assim em que eu só enxergava a sobrecarga. Só que eu não tinha consciência ainda de que era uma sobrecarga. Depois que eu fui lendo, pesquisando e entendendo sobre a sobrecarga. E com a visão sistêmica, e uma das páginas assim que mais me ajudaram a compreender sobre a sobrecarga na visão sistêmica foi a página da Adriele. Eu comecei a ler os conteúdos e sabe quando aparece no feed assim, que aí você entra e fala, nossa, essa página aqui era para mim. E aí eu comecei a ler os conteúdos, a acompanhar e aí senti vontade de fazer uma sessão, de conhecer, de me aprofundar mais. E foi assim que tudo aconteceu. Esse começo foi assim. E isso que você trouxe pra gente é muito importante de várias maneiras possíveis. Primeiro, porque eu acredito que não existe uma abordagem terapêutica melhor do que a outra. Cada uma contribui à sua maneira. Só que chega um momento que uma determinada abordagem ela não consegue fazer você caminhar um pouco mais. Você precisa de uma outra abordagem que te aprofunde, que te leve para lugares que você ainda não havia acessado. Entretanto, para que você consiga acessar isso tudo, você precisou de um início, você precisou que algo te colocasse nesse caminho. Então, não existe uma abordagem melhor do que a outra, mas em cada momento da sua vida você vai precisar de algo diferente. E como você trouxe, Jerusa, o autoconhecimento, ele é libertador. Porque você estava sofrendo e você não conseguia nem dizer o porquê você estava sofrendo, porque você ainda nem sabia o que era sobrecarga materna. E isso é uma realidade de muitas mulheres. Muitas mulheres, em seu íntimo, têm uma grande dificuldade com os filhos, de lidar com os filhos, de lidar com elas mesmas na maternidade, se deixam de lado, estão ali sempre cansadas, dormem cansadas, acordam cansadas, desanimadas, tristes, muitas vezes estressadas e não sabem o que é isso.
e continuam guardando, internalizando, achando que é alguma coisa que elas precisam fazer a mais para que isso resolva. E quando você chega no autoconhecimento, você percebe que às vezes é uma exaustão, às vezes é alguma dinâmica que você vem repetindo, às vezes é um trauma. Então, o autoconhecimento realmente é libertador. E me conta como é que foi essa tua experiência com a constelação familiar, o que aconteceu na sua vida pós constelação familiar. A constelação familiar me trouxe assim muita clareza justamente dessa repetição de padrões familiares e de que eu não estava ocupando o meu lugar no meu sistema familiar. Eu estava fora do meu lugar, totalmente fora do meu lugar. E esse peso muito, a maioria vinha disso. Eu não estava no meu lugar, então eu estava ocupando lugares que eu não tinha força para sustentar. E com essa consciência, eu pude ir fazendo os movimentos de voltar para o meu lugar. E os exercícios sistêmicos são, assim, uma ferramenta, assim, muito rica para a gente poder fazer essa mudança de postura. E o que a visão sistêmica me trouxe é justamente essa clareza da mudança de postura. E percebi também, através da visão sistêmica, de que muito da minha maternidade ser pesada era por conta da história das minhas ancestrais, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, da minha trisavó, que foram todas mulheres que sofreram muito abandono, que foram sempre mulheres fortes, mulheres que abriram mão de si para viver apenas a maternidade. E tudo isso me fez enxergar além daquilo que eu conseguia perceber. E fazer os exercícios sistêmicos me fizeram devolver essas cargas para as mulheres da minha família, as minhas ancestrais, e me sentir mais leve, e para poder olhar para mim enquanto mãe mesmo, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, e ficar só com o que era meu. Eu acho que a constelação, a visão sistêmica ensina muito para a gente assim o quanto é importante a gente saber o nosso lugar e saber olhar para nós mesmos e olhar para a nossa vida. Porque eu mesma estava muito presa na vida dos meus pais. Estava olhando muito para a vida deles, olhando muito para a vida da minha mãe, não conseguindo enxergar o meu pai como um pai, apenas o meu pai como marido da minha mãe, enxergando a minha mãe não como a mulher que ela é, com a grandeza que ela tem, a força que ela tem, mas enxergando apenas as coisas do lado ruim, do lado negativo, e não conseguindo ver todo o contexto, né, que existia, para que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Então, acho que a constelação me conectou muito com a gratidão, em relação a tudo que eu vivi, em relação à minha história. E após sentir gratidão, foi quando eu realmente consegui olhar para mim e pensar e encontrar mais maneiras, mais possibilidades de fazer um pouco diferente do que eu vivi e do que aconteceu com as minhas ancestrais. E é lindo te ouvir falar isso. Eu que conheço a tua história, te ouvir falar dessa maneira é algo muito, muito, muito lindo. E é muito poderoso isso que você fez, porque você contou que eram padrões que você carregava da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, das suas ancestrais. E olha o que você fez. Parou esse padrão em você. A sua filha, ela não vai precisar passar por isso. Então, quando a gente fala na cura da mulher, a gente não se limita àquela pessoa. Não foi só sobre a Jerusa. Foi sobre a Jerusa, a filha da Jerusa e as pessoas que vão vir pós-Jerusa, pós o que Jerusa fez. Então, você abriu um caminho totalmente diferente, mais saudável para sua filha e para gerações futuras. E essa questão de voltar para o lugar, ela é muito importante e é algo difícil, né? Tanto de se entender quanto de se praticar. Porque quando não estamos no nosso lugar, a gente carrega uma história que não é nossa, a gente carrega um peso que não é nosso. Você, no seu caso, vivenciava uma maternidade que não era sua.
Você não tinha ainda uma experiência do que é a Jerusa na maternidade, e sim o que eram as outras mulheres da sua família na maternidade. E muitas mulheres passam por isso, vivenciam a maternidade de outras pessoas e elas não conseguem se abrir para a própria experiência. E isso é libertador, porque você deixa a história de outras pessoas com aquelas outras pessoas e você cria a sua própria história. E é uma frase que a gente lê bastante do Bert Hellinger, né? Somente em nosso lugar nós temos força. E a Jerusa encontrou uma força sensacional que logo, logo a gente vai conversar também a respeito disso. Mas isso que você trouxe é muito importante, porque a constelação familiar, ela é uma ferramenta muito poderosa. Você acessa coisas que outras abordagens não acessam, entretanto, é um processo. Você precisa respeitar este processo. E é onde entram os exercícios sistêmicos, né? Os exercícios vão te ajudar a reforçar este processo. Se você não prestar atenção na sua postura, se você não levar a sério esses exercícios, tudo que você trabalha na constelação familiar pode ser que perca o valor. Com o tempo, vai perdendo força. Porque a força está dentro de você e os exercícios vai te trazendo essa força. E a força que a Jerusa encontrou foi uma força que eu considero grandiosa, porque a Jerusa saiu dessa história de maternidade muito pesada, onde ela não conseguia se abrir verdadeiramente para a maternidade, e ela criou algo sensacional. E Jerusa, por favor, explica pra gente o que foi que aconteceu depois que você acessou essa sua força. Depois que eu acessei essa minha força, e é importante a gente dizer também que, assim, como é algo que é de longa data, é algo que a gente precisa estar sempre atento. Porque não é porque eu tomei essa consciência que eu vou conseguir mudar a minha postura assim magicamente. É uma coisa que eu preciso estar sempre vivendo na presença para eu poder voltar para o meu centro sempre e continuar fazendo diferente, porque fazer diferente é um processo que a gente precisa sustentar, gera muita culpa na gente. E aí, depois de todos os processos, eu criei uma página que se chama Mãe Fora da Caixa. E nessa página eu quero compartilhar a minha história, compartilhar as minhas vivências, tudo que eu aprendi nesse meu processo de busca por uma maternidade mais leve, mais saudável, por famílias mais saudáveis, filhos mais saudáveis. E eu quero transbordar isso para outras mulheres, outras famílias, outros pais, porque o papel do homem também é muito importante nessa tomada de consciência para mudança de postura, porque quando a mulher percebe, toma consciência, ou independente, às vezes o homem também pode tomar a consciência primeiro, o casal muda. Então, aqui em casa estamos nós dois buscando por autoconhecimento, buscando por nos autodesenvolver para transbordar nos nossos filhos. E esta página é assim ai, como que eu posso dizer? Um projeto que eu estou muito feliz em realizar, porque eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas mulheres. E ele surgiu de uma conversa justamente quando a minha psicóloga falou assim, as mulheres que pensam e sentem como você, elas existem, mas vai ser muito difícil você encontrá-las, né? Vai ser muito difícil você reuni-las. E aí eu pensei, falei, não, eu tenho que encontrar um jeito. E aí pensei no Instagram, que o Instagram é uma ferramenta incrível, assim, de autoconhecimento, de estudo, de aprendizado. E aí eu criei a página com o intuito de mostrar para as mulheres que nós não estamos sozinhas, que a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar bem dos nossos filhos, que a gente precisa confiar umas nas outras, porque entre as mulheres existe muito foi plantado muito essa sementinha da competição entre as mulheres. Então, perceber que tem uma rede de apoio que não vai te julgar, que não vai te criticar, por você falar o que você sente. Porque algo que me tocou bastante, assim que eu me tornei mãe, é justamente isso. Eu não podia demonstrar que eu estava triste, eu não podia demonstrar
que eu estava infeliz, eu não podia demonstrar que amamentar para mim foi sofrido, então eu não podia ser o que eu estava sentindo, eu tinha que me mostrar aquelas mães que idealizadas, né? E isso me feriu muito. E aí, o quanto eu puder mostrar para as mulheres que elas podem ser elas mesmas e enfrentar os próprios sentimentos reais, sem ficar fingindo, ou escondendo, ou sofrendo sozinhas, eu vou utilizar esse canal para poder fazer esse acolhimento, esse apoio a todas as mulheres que me procurarem. É muito bonito. Me enche assim de muito amor ouvir você falando isso de verdade. E eu tenho certeza que essa página vai ajudar muitas mulheres. Eu estou acompanhando, então já fica aí a dica. Segue ela lá no Instagram, porque o material realmente é muito bom. E ela trata tudo com muito carinho, tudo com muito amor. Eu tô acompanhando. Tem muito da personalidade dela, da vida dela. Então, assim, com certeza vai conectar com muito coração que tá precisando. E a maternidade, por vezes, ela é solitária. Porque por mais que você tenha uma rede de apoio, se você não tem um espaço para falar como você realmente está se sentindo, porque você vai ser julgada, porque você vai ser podada, você vai internalizando o que você realmente está sentindo. E uma mãe, ela pode estar sofrendo com a maternidade e ainda assim amar os filhos. Ela pode estar triste, mas ainda assim amar os filhos. Ela pode querer um tempo sozinha e ainda amar os filhos. Só que vem muito essa carga, né? Que a mãe tem que estar ali se doando o tempo todo para os filhos. Que o amor é incondicional. Só que ele é incondicional. Mas é cansativo. Mas muitas vezes é frustrante. Às vezes faz a gente acessar coisas que a gente não gostaria. E a gente não pode falar isso. Então a sua página, que traz muito dessa realidade materna, traz muita verdade, traz a sua história, que ela é uma história inspiradora, com certeza é algo necessário. E você falou algo muito importante sobre culpa. A culpa vem muito. A culpa vem junto com o fato de você se tornar mãe. Então, nasce uma mãe, nasce milhões de culpas. Só que a culpa é algo que a gente não pode fugir. Porque não existe um adulto que não esteja culpado. Ou você vai carregar uma culpa de decepcionar outras pessoas que esperavam outra coisa de você, ou você vai carregar a culpa de você ter se decepcionado por não ter seguido o que você gostaria, por não ser quem você é, por medo do julgamento de outras pessoas. Então não existe adulto sem culpa, basta você escolher qual culpa você quer carregar. E a sua sessão, o trabalho da Adriela, eu achei incrível também, muito diferente, porque além de toda a sessão, que é bem profunda, a gente vai trabalhando detalhe por detalhe, e ainda tem os exercícios depois que ela manda pra gente bonitinho, PDF, pra gente fazer os exercícios. E é assim, se abram para estar presente, para poder falar sobre o seu sentir sem medo de julgamento, com toda a sua autenticidade, porque a cura vem quando a gente assume que a gente precisa. Até é bíblico isso, eu não me lembro agora qual o versículo, mas tem um provérbio que fala isso, que a gente só consegue entender e curar quando a gente aceita que a gente precisa. Se a gente ficar fingindo ou não se aprofundando, a gente não consegue acessar. E também os exercícios. Ter esse compromisso com a gente, né, de querer evoluir, independente, de acessar as dores ou não. Ter essa coragem. Acho que a palavra certa é coragem, né? Porque a gente decide dar o passo para fazer diferente, porque a gente quer um resultado diferente. Se a gente continuar fazendo igual, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, tenho essa coragem de se olhar e de assumir o que não está bom, porque assim a gente consegue melhorar e muito a nossa vida. Sim, e concordo contigo. Eu acho também que a palavra é coragem. E a coragem não é sobre você não ter medo, mas é você ir com medo mesmo.
porque é uma mudança muito grande que vai acontecer na sua vida. Você vai se deparar com coisas que você nunca achou que seria possível viver. Eu sou fruto disso também. Hoje eu vivo uma vida que eu nunca imaginei que eu viveria. Quem me conheceu há 10 anos atrás, hoje não conhece mais. É uma pessoa totalmente diferente. Eu nunca imaginei que eu chegaria aonde eu estou hoje. Só que a gente tem uma mente limitada. Por conta dos padrões que a gente já carrega, a gente não consegue enxergar diferente. E ter coragem para se abrir para o diferente é essencial. Porque ou você vai continuar no mesmo lugar, com a mesma vida, com os mesmos problemas, com as mesmas reclamações, ou você mesmo com medo se abre para conhecer o diferente. E na maioria das vezes, o diferente não é ruim. O diferente é bom. Então, se abram para o diferente. Exatamente. A nossa mente não diferencia, né? O que é bom e o que é ruim. Só diferencia o que é conhecido e o que é desconhecido. E muitas vezes o que nos espera de lá do medo é algo muito incrível. É um casamento melhor, é uma maternidade melhor, é um relacionamento com a família melhor. É, às vezes precisa piorar para depois melhorar. É como uma Mas faxina, né? Para faxinar a casa, primeiro você coloca tudo de cabeça pro ar, tudo bagunçado, para aos poucos você ir organizando. E às vezes a sessão ela te dá essa impressão também, que você saiu bagunçado da sessão. Mas é que você precisa sacudir tudo que está dentro de você para você começar a jogar fora o que não presta mais, devolver o que não é seu. Então é uma faxina interior. O processo da faxina é o mesmo. exatamente. E aí tudo vem da coragem de ter mudanças de postura. Eu precisei mudar muitas posturas e transformar muitos relacionamentos, principalmente com pai e com mãe. Quando a gente está fora do nosso lugar, nosso relacionamento com eles é muito bagunçado. Então, precisa fazer essas mudanças de postura para cada coisa voltar para o seu lugar nessa faxina. E aí depois tudo começa a caminhar. E é um processo, né, Jerusa? Muitas mulheres querem fazer de uma hora para outra e se cobram por estar demorando, se cobram aquela perfeição. Já que eu estou fazendo terapia, então eu tenho que estar perfeita no dia seguinte. Mas eu, que sou terapeuta e consteladora, ainda sigo o meu processo. Ainda tenho um caminho, ainda aprendo. Então é um processo, não se cobre uma perfeição. Apenas respeite o seu processo. Todo dia um pouquinho melhor já é o suficiente. É isso. É não desistir e não voltar pro padrão, né? Porque é muito fácil a gente querer voltar pro padrão antigo, por não sustentar esse processo. Porém, o que nos espera do outro lado é muito melhor e é a vida que a gente merece viver. Com certeza, você merece, com certeza. A sua filha merece, o seu filho merece. Tem muitas mulheres que merecem. E tudo começa com a gente. Porque às vezes a gente muda até quem veio antes. Então, se você consegue ficar em paz com a sua história, você dá um pouco de paz para o seu pai, um pouco de paz para sua mãe, que também talvez estejam se cobrando, se punindo pelo que aconteceu, pela falta de conhecimento, pela falta de consciência. Então, você garante um futuro melhor para os seus filhos, você vive uma vida muito melhor, aquela vida que você merece, e você também leva um pouco de paz para os seus pais. Então, uma mulher que resolve se mudar, se melhorar, ela leva isso para muitas pessoas, muitas pessoas. Então, a Jerusa, não contente de levar para a família dela, ela está levando para várias outras mulheres. E é sobre isso. É uma frase que eu falei muito esse ano e eu vou falar de novo. Quando duas ou mais mulheres se reúnem, ninguém para essas mulheres. Ninguém. Então, busque uma terapia, busque estar em contato com outras mulheres que também estão buscando uma vida melhor. Não aquelas que se reúnem só para reclamar do marido, só para reclamar do filho, reclamar da vida, mas se reúnem com mulheres que também querem melhorar, também buscam algo diferente, para que você esteja sempre naquela sintonia, naquela mesma energia, porque quando as mulheres se unem, coisas maravilhosas saem.
Exatamente. É É muito muito rico. rico esse processo de retornar para a nossa essência feminina, porque a gente foi ensinada a nos afastarmos, só que a gente precisa voltar a estar unidas, justamente porque a gente tem essa força juntas, uma força de apoio mútuo, de entrega, de doação, de crescimento. E é muito importante isso que você falou em relação à ambiência. A gente precisa cuidar da nossa ambiência, de não estar em ambientes em que as pessoas não querem uma melhoria, não querem autodesenvolvimento, só querem manter as coisas como estão, não querem mudança, né? Querem meio que cúmplices para ficar ali todo mundo junto no mesmo barco. Não, tem que procurar ambientes que vão te fazer crescer, vão te fazer crescer. Foi desse movimento de estar em ambientes de crescimento que a minha vontade de crescer vai surgindo e aumentando cada dia mais. Porque cada ambiente que eu estou, que eu vejo que as pessoas sabem mais do que eu também quero aprender para poder estar ali naquele ambiente aprendendo e contribuindo. Então, eu acho que é muito importante esse contato com outras pessoas que tenham esse intuito e até no Instagram mesmo, estar em contato com páginas que tenham conteúdos relevantes, que deixa de lado aquelas páginas de fofoca, aquelas páginas de reclamação, de tragédia, e vai consumir conteúdo de qualidade, porque o Instagram é cheio de conteúdo de qualidade. Verdade. E ao mesmo tempo que tem ambientes que te ajudam, que te promovem, tem ambientes que te adoecem, que te impedem de melhorar. Então tem muitas mulheres que estão adoecidas, estão sobrecarregadas, estão exaustas e não conseguem melhorar. Por quê? Porque a ambiência, as pessoas adoecem ainda mais. Então tem mulheres que estão com companheiros que não respeitam o seu adoecimento, que diz que pagar terapia é dinheiro jogado fora, que a medicação não resolve nada, que só quer dormir o dia inteiro, que são contra medicamento quando necessário. Então, o ambiente, ele pode sim te adoecer e impedir você de melhorar. E aí entra naquela questão que a Jerusa trouxe da culpa. Será que você, por culpa, vai deixar de se cuidar, de olhar para você, de não se afastar dessas pessoas? Ou será que você vai conseguir olhar para você, se afastar desses ambientes e lidar com a culpa de que teve que se afastar de determinadas pessoas, determinados locais para se sentir melhor? Então, é um ponto de reflexão. Sim. E outro ponto importante que foi uma mudança de virada de chave na minha vida também é começar. Eu sempre fui aquela mãe que eu falava assim, ai, quando os meus filhos crescerem, eu vou fazer academia. Ah, quando os meus filhos crescerem, eu vou fazer academia. E eles têm 9 anos e 5 anos. Vai demorar quando poderem ficar em casa sozinhas para eu poder ir à academia. E aí eu comecei a enxergar outros meios. E eu comecei a fazer exercício em casa. Conheci uma personal que trabalhava em casa, entrei na comunidade dela e tô treinando. Encontrei uma nova fonte de renda também, porque aí eu me tornei em comunidade para outras mulheres e a vida, sabe? Transformei meu corpo assim esse ano, tudo esse ano. Eu já jurava que tinha mais tempo, mas tudo esse ano. Eu entrei na comunidade em fevereiro, acho que junto com a nossa sessão, né? Ou foi depois? Acho que foi depois da nossa sessão que eu entrei na comunidade. Que eu comecei a olhar soluções. Peraí, não posso ir à academia porque eu tenho que cuidar das crianças. Não posso deixar ele sozinho em casa porque tem os riscos, né? E aí eu comecei a olhar soluções. Encontrei a solução para academia que eu não podia fazer porque eu ia esperar eles fazerem 16 anos. Já estou fazendo, treinando em casa e está sendo o suficiente. E alimentação, todas as coisas que eu fui mudando foi porque eu mudei o meu foco, porque eu saí também desses ambientes que me colocavam para baixo e porque eu silenciei também as vozes, por exemplo, do meu esposo, que às vezes, quando eu entrei na comunidade, duvidou do potencial da comunidade, eu fui silenciando e tipo, não, eu vou fazer, não tem outra opção agora, eu vou fazer e eu vou fazer dar certo. E eu fiz dar certo. Então é aquela coisa de decidir.
Decida fazer você por você. E o resultado vai vir, que é uma coisa assim de ficar focada muito no problema, que era o que, depois que eu consegui tirar todos os pesos que não eram meus, eu consegui encontrar soluções. Eu consegui dizer mais não também para as pessoas, porque a vida do outro tomava muito espaço na minha vida. Eu não tinha tanto tempo para mim, mas eu tinha tempo para fazer favor pro fulano, favor pro outro, resolver um problema do outro. E aí todas essas questões iam trazendo mais peso ainda para minha vida, que também era um padrão que vinha das minhas ancestrais, não era meu. Então, eu comecei a colocar limite nas pessoas, a modificar as relações e sustentar a culpa da pessoa olhar para mim e falar assim: nossa, mas você não era assim. Nossa, você não pode. Eu, não tenho compromisso. Qual que é o seu compromisso? Eu vou treinar. Nossa, treinar. Eu vou fazer meu treino, por isso eu não posso te ajudar agora, porque eu tenho esse compromisso comigo. E parar de preocupar assim, o fulano vai me rejeitar, o outro vai me rejeitar, o outro vai me abandonar. Porque, na verdade, quando eu digo sim para o outro e digo não para mim, quem está me abandonando primeiro sou eu. Então, primeiro eu comecei a olhar essas questões do tipo, eu não tenho tempo para mim, mas eu tenho tempo de resolver todos os problemas que meu pai arranja para a vida dele, eu tenho tempo de parar tudo e resolver, mas e o tempo para mim não tem. Então, eu comecei a colocar esses limites, que tirou já um peso, que eu colocava tudo na maternidade e eu fui percebendo que não, é porque eu estava sendo mãe de quem não era filho meu, que é também a visão sistêmica que me mostrou isso em relação a estar fora do meu lugar. E gera culpa, gera medo, mas é igual a gente falou, a nossa vida incrível que a gente merece está do lado de lá do medo que a gente não está enfrentando. Então, nosso papel enquanto seres que estamos aqui, né, nesse plano é justamente encarar esses desafios e nos transformarmos nas nossas melhores versões. E sermos as melhores mães, sermos as melhores esposas, e, em primeiro lugar, sermos nós mesmos, nossa melhor versão para nós mesmos. E olhando para tudo isso hoje, eu sei que ainda tem muita coisa que eu ainda estou em processo para melhorar. E talvez tem coisas que eu tenho que voltar e olhar novamente. Mas tudo que eu fiz desde que eu tomei essa consciência até hoje valeu muito a pena. Não estou dizendo que foi fácil e que é fácil, é desafiador, mas ao mesmo tempo é o que me aproxima mais de mim mesma, porque não tem coisa assim mais angustiante do que você falar sim para uma pessoa quando o corpo inteiro está te dizendo assim, fala não, fala não, fala não, aí você não consegue, você fala sim. Então, eu acho que essa visão do nosso lugar, essa visão do que é importante, essa visão de que eu sou importante, mesmo que eu diga não para o outro, isso não tira o meu valor, porque eu tenho os meus compromissos comigo, e não importa se o meu compromisso é preparar a minha refeição saudável do dia seguinte. Ah, mas você pode amanhã comprar uma marmita? Não, eu não posso, porque eu tenho que me alimentar de forma saudável, é o meu compromisso. Ah, mas você pode ficar sem treinar hoje? Não, eu não posso, porque eu tenho que treinar, porque é para minha saúde, é para o meu corpo. E isso é libertador, você ser você mesma e deixar claro para as pessoas que o que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, que você espera delas. Todos esses movimentos vão tirando um peso da gente. E eu tinha muito isso de todos os pesos eu vou colocar para a maternidade. Ah, mas é porque eu não faço porque eu tenho filhos. Ah, mas é porque as crianças. E depois que eu tomei consciência da visão sistêmica, depois das sessões, eu comecei a perceber que muita coisa que eu colocava na maternidade, na verdade, eram outras questões minhas que eu não estava olhando. Ou seja, eu estava tentando cuidar dos meus filhos enquanto eu não cuidava de mim. E aí eu não tinha nada para oferecer para eles, porque eu não estava dando nem para mim. Tava esperando que o outro me desse. Ah, eu vou fazer o favor pro fulano, porque aí o fulano vai me amar. Ah, eu vou fazer não sei o que pro meu pai, porque o meu pai vai me amar. Só que eu não tava me amando, porque eu tava deixando de cuidar de mim, dizendo sim para todo mundo e dizendo não para mim.
Isso é muito importante, porque eu acredito que principalmente as mulheres são ensinadas muito a cuidar do outro, a cuidar do irmão mais novo, a cuidar da casa, a cuidar, olhar para fora, e não são ensinadas a olhar para elas. E aí não nos ensinam, pelo menos a mim, eu acredito que a maioria, não foi ensinado nem a respeitar a ciclicidade, que a gente não é a mesma, né, constante o mês inteiro. E nem isso foi ensinado a colher. Tipo, não importa se você está na fase da TPM do seu ciclo, se está menstruada, você tem que continuar dando conta de tudo que você tem que dar conta. E nós mulheres não funcionamos assim. A gente precisa, o nosso corpo muda, a gente precisa reduzir o nosso ritmo, respeitar o nosso ritmo. E tudo isso a gente aprende buscando autoconhecimento. Começou uma Jerusa 2024 e vai terminar uma outra Jerusa completamente diferente 2024. E tudo isso que você trouxe é sobre a autoestima. Porque quando a mulher ela descobre qual é o seu valor, ela não aceita nada menos que o valor que ela tem. Então, quando você começou a trabalhar a sua autoestima, você começou a se cuidar, você começou a conseguir falar não para as outras pessoas, começou a lidar com a culpa de ser alguém diferente do que as outras pessoas esperavam. Você começou a impor limites, você começou a sustentar suas próprias escolhas perante o seu marido também, para mostrar para ele que você tem essa dependência emocional, essa independência emocional dele, de que não, eu quero fazer e eu vou sustentar isso e depois eu te mostro que deu certo. E se não deu certo, eu pago o preço por não ter dado certo também. Então, isso tudo é autoestima. E eu vou te falar, quando alguém chega pra mim e fala, nossa, mas tu não era assim, tu mudou, eu agradeço. Porque eu ia detestar ser a mesma pessoa de 5 anos atrás. Só que as pessoas não conseguem lidar com isso. Então, se a gente não trabalha, não fortifica a nossa autoestima, a gente pode perder o nosso processo, porque outras pessoas não estão gostando da nossa nova versão. E mesmo essa nova versão, se amando mais, se cuidando mais, estando melhor, pode ser que a gente deixe isso de lado para que seja melhor para o outro. Então, isso que a Jerusa trouxe é muito importante. Não basta mudar, tem que sustentar a mudança. E quando você sustenta a mudança, você começa a experimentar uma leveza, uma liberdade que você não sabia que existia. E depois que você experimenta isso, nada mais tira, nada mais. Outra coisa importante que você trouxe, e assim, ó, eu vou te falar, eu passei por isso também antes de me tornar terapeuta, que é quando meu filho crescer, eu vou fazer alguma coisa. Que você passou por isso também, e aí muitas mães passam por isso. Mas perceba, se os meus filhos estão aqui pequenos, e eu estou me deixando de lado, não estou me cuidando, não estou tendo uma vida saudável, o que é que eu estou ensinando para eles? Que a vida é isso. Então, deixar de se cuidar por conta dos filhos é uma grande ilusão que nós vivemos. Porque os nossos filhos estão aprendendo com o que a gente faz. Então, a Jerusa se cuidando agora, cuidando da saúde física, cuidando da alimentação, está ensinando tudo isso para os filhos dela. Vai se tornar muito mais fácil lidar com eles, porque não vai precisar cobrar certas coisas. Porque eles já entenderam na prática o benefício daquilo. Então, a gente coloca essas ilusões porque é o que a Jerusa falou, né? Ela colocava o peso na maternidade de coisas que era sobre ela. Então, a gente cria essas ilusões para que a gente não acesse as nossas dores. E isso é autoconhecimento. E quando você começa a entender de onde vêm as tuas atitudes, é onde você consegue se libertar. E é por isso que a Jerusa conseguiu fazer esse salto gigantesco em menos de 1 ano. É a coragem de olhar para aquilo que realmente está doendo. Que a maternidade estava dolorosa, mas olhando para a maternidade verdadeiramente, ela encontrou que tinha muita coisa antes da maternidade. Muita coisa, muita coisa. E é onde ela deu esse salto gigantesco que melhorou até a saúde financeira, porque ela já encontrou até uma renda extra. Então, assim, ó, é um pequeno movimento e não para. A sessão de constelação familiar, ela é tão poderosa que ela reverbera por anos na sua vida. Então, tem mudanças que vão acontecendo porque tu soltou um fiozinho lá na sessão.
E aquilo foi virando um efeito borboleta, aquele efeito dominó, sabe? E quando você vê, você já mudou tanta coisa que você nem imagina que começou lá naquela sessão. Mas como a Jerusa já tem uma consciência, como ela já se aprofundou no autoconhecimento, ela já percebe aonde começou a mudança dela. E isso é algo maravilhoso. Quando você desperta isso em você, você consegue, você mesma, encontrar o problema, resolver o problema, encontrar o problema, resolver o problema. Então, as sessões de terapia, elas são um apoio, uma orientação. Então, você não precisa largar a sua vida na mão de outra pessoa. Você assumiu o controle da sua própria vida. E eu tenho certeza que foi isso que a Jerusa fez esse ano. Assumiu o controle da sua própria vida. Exatamente. E não tem nada mais libertador do que sentir que estou vivendo a minha vida. Porque é muito fácil, assim, a gente seguir no automático, no piloto automático e continuar. E a maternidade me veio dolorida, acredito que já para me mostrar exatamente isso. Porque antes da maternidade, eu já sentia muitos sintomas que eu senti durante a maternidade, já sentia. Só que, igual a Adriele falou, eu não conseguia olhar para aquela dor. E aí a maternidade veio de uma forma que tornou a dor tão latente que eu não tive outra opção a não ser olhar. E eu falo assim que foi um propósito, a maternidade na minha vida veio justamente com esse propósito. E a página surgiu justamente de sentir que, por ser esse a razão do meu despertar, também mostrar para as mulheres que às vezes está doendo, é porque é necessário uma mudança de rota, é necessário recalcular a rota, é necessário parar e olhar para encontrar sentido na própria vida. E às vezes a gente fica presa no problema ali, na dor, e reclamando e esperando passar, como eu estava, e a gente não consegue ver a grandiosidade que aquele fato trouxe para nossa vida. E às vezes não é a maternidade, mas é uma outra coisa que vai fazer esse mesmo recalcular de rota. Só que a gente fica presa na dor, no fato que aconteceu e não consegue ir além. E eu acredito que encontrando páginas, que nem a página da Adriele, que nem a minha página, a gente vai conseguir, dentro da gente, encontrar essas respostas e conseguir ser mais feliz, porque acredito que todo ser humano merece ser feliz. Com certeza. E a vida vai te dando sinais. Todos os dias, a todo momento. É aquela dorzinha de cabeça, é aquele desânimo, aquela dificuldade de falar não, é aquela insônia, é aquela doença que surgiu. Então vai dando sinais. Só que a maternidade, ela faz a gente acessar as nossas dores mais profundas. Por isso que tem a depressão pós-parto, por isso que tem muitas mulheres que desenvolvem uma síndrome de pânico, muitas mulheres não se conectam mais com os maridos após o nascimento dos filhos. Então, a maternidade, de uma forma muito significativa, faz você acessar dores muito profundas. E eu quero dizer mais ainda, a TPM traz tudo o que você está sentindo. Então, todos os sintomas na sua TPM é uma indicação do seu mundo emocional. Se você fica mais chorosa, se você fica mais estressada, se você fica mais agitada, tá tentando te falar alguma coisa. Preste atenção. Uma mulher que entende o seu mundo emocional a partir da sua TPM é uma mulher que vai saber lidar com esse período com mais leveza. É muito importante. E mães de mulheres, mães de meninas, né, vão poder ensinar elas a entenderem. Porque se você está mais estressada na TPM, é porque você tem alguma coisa dentro de você que já faz você se sentir assim. Mas na TPM fica mais intenso, porque você fica menos tolerante aos gatilhos. Então você está passando, vivenciando aquilo diariamente, constantemente e não está prestando atenção. Então, mulheres, prestem atenção no seu ciclo, prestem atenção na sua TPM, porque é um indicativo do seu mundo emocional. Jerusa, eu poderia ficar aqui mais 2 horas conversando com você, porque é muito rico o que você tem pra dizer. Maravilhoso. Eu gostaria muito de fazer uma outra conversa.
aí numa forma de podcast ou algo do tipo assim, para você trazer o seu conhecimento mesmo, não só a sua história. Porque a conversa contigo tá muito rica, tá muito gostosa, de verdade. Mas vamos com calma, uma coisa de cada vez. Vamos contar. Então, obrigada. E, de novo, a sua história é inspiradora. Com certeza, muitas mães estão precisando ouvir o que você tem para falar. Eu, volta e meia, estou acompanhando seus materiais, porque eu também aprendo com vocês, eu aprendo com outras mães também. E é um conteúdo muito rico e muitas, muitas pessoas precisam acessar. Como você lá no início não sabia o que era o seu sofrimento, você vai ajudar muitas mães, muitas mulheres a entenderem o que é que elas estão carregando lá dentro, mas não tem com quem conversar. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, para as mães que estão nos ouvindo, que vai tocar cada uma delas. Eu gostaria. Eu tô lendo um livro que se chama Onde Estão as Moedas? Não sei se você conhece. Não conheço, mas já adorei o nome. E eu gostaria de indicar esse livro. Depois eu vou até montar um material lá na minha página sobre ele também. Legal. É um livro que fala justamente sobre o vínculo entre pais e filhos. E muitas vezes a nossa maternidade fica pesada porque a gente carrega todo o nosso contexto com os nossos pais para com os nossos filhos. E a maioria das vezes a nossa relação com os nossos pais, principalmente na infância, na adolescência, não foi uma relação saudável, porque nós somos filhas e filhos das pessoas que não fizeram terapia, né? Que não tiveram acesso a essa tanta fonte que a gente tem hoje de autoconhecimento, de buscar autoconhecimento. Tudo era difícil, não tinha acesso a livros, não tinha acesso à escola, não tinha acesso ao dinheiro que a gente tem hoje, à vida financeira que a gente tem hoje. E, e a gente carrega muito isso que vai impactar a nossa relação com os nossos filhos e principalmente o que afeta mais que eu aprendi, assim, que eu gosto de falar para as pessoas quando alguma mãe me procura e fala que é difícil maternar, eu falo para elas, olha para você, se cuida, bebe água, faz atividade física, você procura ler coisas que vai te edificar, procura fazer orações, procura meditar, porque se você olhando para você, você vai conseguir enxergar os seus filhos com outros olhos, com outras lentes. Então, quando eu comecei o processo de autoconhecimento, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi essas mudanças para mim. Comecei a cuidar da minha alimentação, cuidar do meu corpo, fazer atividade física e olhar para mim de uma forma muito amorosa, porque a cada vez que eu errava com os meus filhos, eu tinha a tendência de me culpar muito, de querer me punir. Então, o que eu falo é para as mulheres, não se punam, não se punam. Vamos voltar um pouquinho, olhar para a nossa história, ressignificar a nossa história e seguir fazendo o nosso melhor para os nossos filhos todos os dias, sem esquecer que eu sempre falo assim, as pessoas às vezes falam, nossa, mas é verdade, o nosso papel de mãe, ele é um papel que ele tem sim começo, meio e tem fim. Porque os nossos filhos, o que a gente precisa fazer é que a gente vai se tornando cada dia mais desnecessária, para que os nossos filhos consigam se enxergar também como seres humanos capazes de transformar a própria vida. Então, o que eu sabia de maternidade, que as pessoas sempre me falavam era, maternidade é para sempre. Filho é para sempre. Eu concordo que sim, meus filhos serão para sempre meus filhos. Mas o meu papel de mãe não será o mesmo para sempre. Vai chegar um momento que eu vou ser totalmente desnecessária para os meus filhos. E é isso que a gente precisa começar a olhar. E é por isso que a gente tem que se cuidar. Porque quando os nossos filhos crescerem, a gente precisa ainda ter a nossa vida para a gente continuar sendo nós mesmas e sendo felizes em sermos nós mesmas. Porque às vezes, a maioria das vezes, o que eu vejo é quando os filhos crescem e vão embora, uma mãe triste, uma mãe solitária, uma mãe que espera a volta dos filhos. E a gente precisa entender que os nossos filhos, eles vão voar, eles vão crescer. E a gente precisa cuidar da gente para isso acontecer, para a gente voar também e alçar coisas novas, que a nossa vida não termina
quando começa a maternidade, a gente continua sendo mulher e mãe. Só que por um tempo, a mãe vai estar muito presente. Só que aos poucos, essa mãe vai ter que ficar ausente para a gente voltar a ser mulher. Então não esqueça de vocês. Se cuidem, cuidem do corpo, cuidem da mente, cuidem do espiritual, que também é muito importante. E E leiam sigam esse livro. o Mãe Fora da Caixa. Sigam o Mãe Fora da Caixa, que ele vai ficar cada dia mais incrível, que eu vou me dedicar muito para isso. E só o que você traz já mostra quantidade de informação que você tem para passar. Porque isso tudo que você falou, poucas mulheres conhecem, poucas mulheres têm acesso. Então você já está virando um baú de informações necessárias para muitas mães e para muitas filhas também. Porque você, como filha, moldou a sua personalidade como mãe. Então, tem muitas mulheres que ainda não são mães, mas já estão entendendo a trajetória delas como filhas e como está impactando na vida delas como mulher. Então, sigam a Jerusa no Instagram, Mãe Fora da Caixa, porque tá sensacional. E eu quero complementar com algo que você trouxe, que é muito importante, e eu tenho certeza que sim, foi o teu ponto de partida, que é o que você falou sobre a gratidão. A gratidão, muito se fala hoje em dia, mas pouco se diz a respeito da gratidão. Porque a gratidão, ela é muito além de você, eu agradeço pela vida que eu tenho, agradeço pela minha história. Não é sobre isso. É sobre você viver em paz com a sua história. Porque ninguém vai conseguir agradecer por um abuso, por uma violência que sofreu lá na infância, no seu passado. Então, a gratidão não é você, obrigada por ter sofrido o abuso quando eu era criança. Não. Mas é viver em paz com a sua história. Você não pode fazer nada para mudar o seu passado. Mas você pode fazer algo hoje para que o seu futuro seja diferente. Então, você só consegue dar um passo adiante quando você vive em paz com a sua história. E foi isso que a Jerusa fez. Ela pacificou a história dela para encontrar essa força, e dessa força ela tá levando forças para outras mulheres. Então, a história da Jerusa me emocionou muito quando ela trouxe, que ela estava criando essa página, e foi a história dela, foi essa motivação dela que me deu a ideia de fazer esse quadro novo. E não tinha como começar esse quadro sem ser com a Jerusa, porque a história dela é fantástica. O salto que ela deu, detalhe, isso tudo em menos de um ano, né? Foi tudo em Sim. 2024. Então, assim, ela deu um salto quântico. Em menos de um ano, ela saiu de uma mãe exausta, que sofria demais, para uma mãe em paz com a sua maternidade, em paz com ela mesma e ajudando outras mães, outras mulheres. Então, é uma história que vai tocar muita gente e tem muitas mulheres que precisam dessa inspiração. Então, Jerusa, obrigada por estar aqui hoje. Obrigada por ter compartilhado a sua história antes comigo, para que isso aqui pudesse estar acontecendo agora. E obrigada por ser essa luz no mundo que vai clarear a vida de muitas mulheres daqui para frente. Para mim, é sempre um orgulho muito grande encontrar as mulheres, não só atendê-las, mas conhecer essas mulheres verdadeiramente. E para mim foi um orgulho tremendo conhecer você. É uma honra muito grande ter feito parte da sua história. E eu tenho certeza que você vai levar isso para outras pessoas também. Muito Querida, obrigada, muito foi obrigada. maravilhoso. Muito obrigada mesmo. É uma honra estar aqui contigo. É um orgulho fazer parte dessa tua trajetória. E é um orgulho poder dividir o mundo com mulheres assim. Você é muito especial. E use isso agora, porque tem muitas mulheres precisando que você tem para falar, de verdade. Gratidão, te agradeço muito por tudo. E essa história vai continuar, vai ser uma história incrível, tenho certeza. Vai, pra gente.